Oi, meu amigo Hugo, aqui é o professor Maxwell de História e hoje eu vou dar aula para você de descolonização afro-asiática, tá? Meu amigo Hugo, para você entender um pouquinho essa coisa toda, há muito tempo atrás, os europeus eles vão colonizar de novo o continente africano e da Ásia, dividindo esses continentes entre eles, tá? Aí após a Segunda Guerra Mundial, certo? Vai acontecer o quê? Alguns países vão querer se tornar independentes desses países que eram as suas metrópoles, né? Que exploravam eles. Então o que vai acontecer? Vai acontecer uma conferência chamada de Bandung, tá? Porque o mundo, depois da Segunda Guerra Mundial, está dividido em duas partes. A gente chama de bipolar. De um lado vai estar os Estados Unidos, que é capitalista. Do outro lado vai estar a União Soviética, que é comunista. Então rotularam que os Estados Unidos era país de primeiro mundo e a União Soviética país de segundo mundo. E esses países aí da Conferência de Bandung, eles vão ser países considerados países de terceiro mundo. Então, eles vão querer se separar daqueles países que estão explorando eles, esses países europeus, como Inglaterra, França, Espanha, Portugal e outros, tá? Mas aí o que vai acontecer? Antes da gente falar de novo sobre a independência dos países da África, vamos falar um pouquinho da Índia. A Índia é um país na qual era colonizado pelos ingleses. Vai aparecer um senhor chamado Mahatma Gandhi. Ele que vai, por exemplo, de forma pacífica, sem fazer guerra, vai conseguir a independência da Índia. Como ele vai fazer? Ele, por exemplo, vai falar que para os indianos não comprarem produtos ingleses e nem pagar impostos. Então, os ingleses ficam com raiva dele e mandam prender ele. Ele chega a ser preso 3 vezes. Uma delas foi porque mandou não comprar os produtos ingleses nem pagar os impostos. A outra vai ser porque os ingleses proíbem os indianos de tirar sal, né? E o Mahatma Gandhi fica com raiva entre aspas, porque ele é um cara pacífico. Ele fala, então ele faz uma marcha de 400 quilômetros, chamada uma Marcha do Sal, tá? Nessa marcha, ele faz reivindicação de que os indianos têm direito de tirar sal, sim. E por último, a Inglaterra não aguentando mais, em 1947 vai dar a independência da Índia pela essa forma pacífica que Mahatma Gandhi vai conseguir a independência da Índia. Mas, infelizmente, ele foi morto, incrível que pareça, pelos seus próprios conterrâneos, tá? Que não concordavam com esse jeito dele e manda matar ele, tá? Outra coisa também vai ser países, tá? Como eu estava falando, da Argélia. A Argélia, por exemplo, ela é um país na qual eles primeiro foram dominados pelos espanhóis. Aí o que vai acontecer? Eles pedem ajuda aos turcos otomanos, que ajudam a expulsar os espanhóis e acaba dominando eles. E eles falam, poxa, o que eu vou fazer? Aí vem os franceses e expulsam os turcos otomanos. E o que acontece? Os franceses vão dominar a Argélia. E eles, já chateados, o que eu vou fazer? E fundam lá a FLN, Frente de Libertação Nacional, que vai brigar com os franceses. Vão brigar tão feio, na qual, meu amigo Hugo, os franceses não vão aguentar e vão dar a independência da Argélia em 1962. Aí, o que vai acontecer? Como eu estava falando da África lá no início, tem alguns países da África que eram colônias de Portugal.
Entre eles está Angola, Moçambique, tá? Que vai querer a independência. Tinha um camarada que era tipo Mussolini, não sei se se lembra, né? Que era lá na Itália, na época da Segunda Guerra Mundial, que eu falei para você. Então, só que lá em Portugal era Antônio Salazar. Ele era um homem muito ruim. Ele explorava a mão de obra desses países aí. E esses países, para responder isso, vão criar três partidos: o Partido Africano para a Independência de Guiné e Cabo Verde, Movimento Popular pela Libertação de Angola e a Frente de Libertação de Moçambique. Então os portugueses entram em guerra com esses partidos, com essas pessoas desses futuros países, e nessa briga toda morre muita gente. Então, meu amigo, o que vai acontecer? Vai ter uma revolução chamada Revolução dos Cravos, lá em Portugal, porque os portugueses não estão aguentando mais essas guerras. Então tira aquele Antônio Salazar, ele vai morrer. Então eles vão fazer assim, ó, acaba com essa coisa, não vamos mais explorar esses países da África. E o que ele faz? Dá independência a esses países. Outro país também que vai brigar muito vai ser o Egito, que vai ser um país, meu amigo, que já é bem antigo. Você sabe, aquele das pirâmides, dos faraós, né? Dos faraós. Então, meu amigo Hugo, esse camarada vai aparecer ali várias pessoas brigando com a Inglaterra de novo, a Inglaterra aí de novo, brigando com ele pela independência, tá? Até que aparece um general chamado Gamal Abdul Nasser, que vai brigar feio com os ingleses. Chega até antes dele, por exemplo, quando acaba a Segunda Guerra Mundial, vai ser criado o país Israel. O Egito, por exemplo, não gosta muito de Israel e chega até a brigar com ele e acaba perdendo a guerra. Mas vai ser Gamal Nasser que vai brigar, né, com a Inglaterra e vai falar assim, ó, o canal de Suez é meu, eu não vou dar ele para ninguém. E aí os ingleses invadem e a ONU, os ingleses junto com Israel invadem o Egito. Aí a ONU se mete e fala assim, ó, por favor, vamos parar com essa briga aí, chega, tá? E outra, Inglaterra e Israel, vocês estão errados. Devolve lá o canal de Suez ao Egito. E assim eles fazem. E aí Nasser se torna um grande herói dos egípcios, se torna um país mais independente, já que a Inglaterra não queria dar independência total a eles, tá? Outro país também vai ser a África do Sul. A África do Sul, ele primeiro vai ser dominado pelos holandeses, depois os ingleses brigam com os holandeses e dominam a África do Sul, e no final da Segunda Guerra Mundial, a África do Sul se torna independente. Mas quando ela se torna independente, que ela é muito rica, não sei se sabe, meu amigo Hugo, ele é muito rico, tem petróleo, tem diamante, tem ouro. Então, os brancos, que são a minoria lá, acabam dominando os negros e cria o apartheid. O apartheid nada mais é do que a divisão, né, entre negros e brancos, sendo que os negros são a maioria, mas eles não têm direito a nada, eles são explorados, são maltratados. Aí vai aparecer um camarada chamado Nelson Mandela. Nelson Mandela vai brigar, ele é advogado, primeiro ele briga, né, no sentido de guerra. Ele é preso e fica 20 anos preso. Depois de 20 anos ele é solto. E quando ele foi solto, aí ele vai lutar pelos direitos dos negros na África do Sul e vai ser conseguido eleito presidente da África do Sul, sendo o primeiro negro eleito presidente da África do Sul. E ele pacificamente consegue fazer que os negros e os brancos se entendam. Espero que você tenha entendido aí a nossa aula de hoje, meu amigo Hugo, sobre a independência tanto de alguns países da África e da Ásia depois da Segunda Guerra Mundial. Então, meu amigo, como eu estava falando, não esquecendo que, eu não sei se eu falei para você, o mundo foi dividido depois da Segunda Guerra Mundial num país bipolar. De um lado está os Estados Unidos, certo? Que é o capitalismo.
e do outro lado está a União Soviética, que é o lado esquerdo, que é os comunistas. E vão ser chamados os Estados Unidos como primeiro mundo e a União Soviética como segundo mundo. E o terceiro mundo ainda vai ser criado após aqueles países da África, que eu falei lá da conferência de Bandung, que eles vão ser considerados países de terceiro mundo. Tá bom? Então, só para terminar. Meu amigo Hugo, faça aí o exercício da página 231, a questão 1, 2, 3, 3, 1, 2, 3, tá? 1, 2, 3, faz só as 3 primeiras, tá? E depois o restante a gente vê lá no Zoom, tá bom? Não esquece de ir lá, tá, meu amigo Hugo? Um abraço e até a próxima videoaula. Tchau!